Quanto rende 100 mil reais por dia, por mês e por ano em cada banco digital? Para que você possa se programar financeiramente. Usarei nossa famosíssima tabela do milênio para juntar todas as informações. Agora antes, o meu nome é Osmar Tanajura, isso você já sabe. Curta o vídeo, se inscreva no canal, aperta a notificação do sininho. Isso somente se já viu algum conteúdo aqui no Grupo Milênio. Caso não, calma. No decorrer do vídeo, se ele te agregar em alguma coisa, você toma a sua decisão. E vamos começar por ele, o C6 Bank. O C6 Bank, sendo bem franco contigo, ele acabou me surpreendendo nessas últimas semanas. Quando eu fui entrar no site do C6, eu percebi que eles tinham mais de um tipo de um CDB, na verdade vários tipos diferentes de CDB, com rentabilidade acima de 105%. No nosso caso, como estamos falando de ativos com liquidez diária, teremos que pegar o CDB com a rentabilidade de 104%, e não os demais, como você pode perceber na tela. E agora esses 100 mil reais investidos no CDB do C6 Bank por dia irá ter como lucro 98 centavos, por mês 742,13 centavos e por ano 9.995,70 centavos. Agora vamos para o próximo banco, que é um banco pouco conhecido, mas eu preferi trazer ele exatamente por causa da rentabilidade que ele tem, que é o Banco Decoval. O Banco Decoval tem esse mesmo raciocínio, ele tem mais de um tipo de CDB, não um portfólio tão grande, igualmente o C6 Bank tem, porém, ele tem 3 tipos de CDBs diferentes, o qual iremos focar no CDB de liquidez diária e com um maior prazo de vencimento, tendo então uma rentabilidade de 105% do CDI. Por mês, perceba que ele acaba rendendo um pouco mais, R$ 748,90 centavos, e por ano, R$ 10.091,81 centavos. E você deve estar se perguntando, Tanajura, por qual motivo o Banco Decoval consegue ter um CDB com a rentabilidade maior em relação ao Banco C6 Bank, que é muito mais conhecido? O interessante é que é exatamente por este motivo. Pense o seguinte, os investimentos, qualquer que seja o investimento, ele tem um risco, ok? Os ativos da renda fixa, como o CDB, LCI, LCA, etc., eles têm um risco menor. Não é que eles não tenham risco, não sei se já te contaram isso. Todo ativo tem um risco. Os CDBs, via de regra, têm um risco classificado pelas corretoras como risco 1 ou risco 2, mais ou menos. Agora, todo CDB, então, tem o mesmo risco? Você comprando um CDB do Banco Itaú, será que tem o mesmo risco você comprando um CDB do Banco Decoval? E não. O mais importante não é aonde você encontra esse CDB. Então, se você entra no aplicativo do Itaú, você pode tanto encontrar um CDB Itaú, como também um CDB da Decoval. Então, onde você encontra, a plataforma, a corretora ou banco que você utiliza, não vem o caso, porque ele é só um intermediário. O que vem o caso é quem é o emissor, porque aquele emissor é quem está se responsabilizando por aquele ativo. Consequentemente, o Banco Itaú, que é o maior banco da América Latina, que é um banco já consolidado por anos, já é um banco que paga dividendos e etc., tem capital aberto, tudo isso faz com que o Itaú ele tenha uma segurança, uma solidez muito maior. Leve em consideração que o Itaú ele acaba lucrando na casa de bilhões por ano. Já o C6 Bank, não, o C6 Bank não tem capital aberto. O C6 Bank, se vem dando lucro, com certeza é muito pouco. O C6 Bank não tem muito tempo de mercado. O C6 Bank não tem o número de clientes que o Itaú tem. Então, como o C6 Bank tendo um risco maior, a instituição C6 Bank em relação ao Itaú, como ele faz para chamar a sua atenção? Ele lança no mercado um ativo, um CDB, com a rentabilidade um pouco maior. O Banco Decoval, por ser menos conhecido que o C6 Bank, utiliza da mesma estratégia. Ele tem que ter um CDB com a rentabilidade um pouco maior. Pois bem, vamos agora para o PicPay, que esse com certeza você conhece. O PicPay tem uma peculiaridade, diferentemente dos outros, que até 100 mil reais aportado, ele acaba rendendo 102% do CDI. Acima de 100 mil, ele acaba rendendo 100% do CDI. No nosso exemplo, como iremos aportar 100 mil reais, como é que ficará essa situação? Pois bem, pense que no primeiro mês você terá os 100 mil aportado mais a rentabilidade do primeiro mês.
Na verdade, no primeiro dia você já terá uma rentabilidade do primeiro dia. Consequentemente, você irá entrar nessa rentabilidade de 100% do CDI. Logo, talvez o PicPay não seja o melhor banco para você realizar aportes acima ou no mínimo de 100 mil reais, ou até próximo de 90, 95, que com o tempo você irá bater essa marca dos 100 mil, consequentemente terá uma rentabilidade menor. Já fica como dica para você. Portanto, considerando 100% do CDI por dia, você terá uma rentabilidade de 95 centavos por mês, 714,98 centavos e por ano, 9.611,25 centavos. Eu só chamo a atenção para você, Milênio, que esse valor já é o valor líquido. Ou seja, eu já considerei aqui a questão do imposto, tanto o IOF, considerando uma rentabilidade em um dia, como também o imposto de renda, que o imposto de renda ele acaba incidindo independentemente se a rentabilidade for de um dia, um mês ou um ano. O que muda é a alíquota. Quanto mais tempo você demora para retirar o seu recurso, menor o imposto de renda, menor a alíquota do imposto de renda que você pagará. E vamos falar agora do Inter. E o Inter tem um caso bem interessante. O Inter, você já sabe, eu já comentei aqui em alguns outros vídeos, ele tem uma rentabilidade de até 102% do CDI. Porém, como vamos aportar 100 mil reais, essa rentabilidade é de 100% do CDI. Até 250 mil reais, a rentabilidade é 100% do CDI. Logo, não somente esse exemplo que estamos aqui fazendo, mas também a maioria dos investidores do Inter não irão ter essa rentabilidade de 102% do CDI. Essa é a verdade. No caso do Inter, então, temos que considerar 100% do CDI de rentabilidade, que acaba tendo por dia 95 centavos, por mês 714,98 centavos e por ano 9.611,25 centavos. Se eu fosse o Inter, e eu acredito que você vá também concordar comigo, eu não publicaria no marketing da empresa dizendo que ele tem uma rentabilidade de 102% com um asterisco, porque, querendo ou não, isso acaba confundindo alguns investidores. Há de se convir que a maioria dos investidores só irão olhar a rentabilidade, simplesmente aportar e ponto final. Não irão olhar as entrelinhas. No entanto, eu entendo que dessa forma acaba sendo mais atrativo, talvez não tão transparente assim. Aí vai do marketing da empresa. Vamos agora para o próximo banco, que é o Banco IT, conhecido como o banco do dia a dia. Por que isso, Osmar? O IT ele faz parte do grupo do Itaú. O Itaú ele quis ter algum tipo de banco digital, conta digital, e acabou abrindo o IT. Então o IT tem quase que dinheiro infinito, vou dizer assim. O Itaú é uma das maiores empresas do Brasil. Não somente o maior banco da América Latina, mas também uma das maiores empresas do Brasil. Os bancos, principalmente no Brasil, eles são altamente lucrativos. Então eles têm muito dinheiro para poder fazer campanhas de marketing. Uma ideia do IT foi o quê? Antes de eu cobrar o IOF para meu cliente, por que eu acabo não cobrando para ele? Fazendo dessa forma, um aporte de 100 mil reais acaba gerando de rentabilidade por dia R$ 23,73. Bem diferente dos outros, como você pode perceber na tabela. O IOF, em um dia, ele acaba pegando uma rentabilidade extremamente elevada, na faixa dos 97% do lucro. Consequentemente, é quase que o recurso inteiro, se você faz uma movimentação em um dia. Então, o IT, por não cobrar esse valor, ele é conhecido como a conta digital, o banco digital do dia a dia, gastando ali até R$20 nesse exemplo de agora, dos 100 mil. Se você aportar mais, você pode acabar gastando mais, sem mexer no valor de aporte que você acabou realizando. Agora, quando olhamos para a rentabilidade do mês, ele retorna ao padrão, até porque no mês não é cobrado mais IOF, você acaba sendo isento, e sim o imposto de renda, ficando então o valor de R$ 714,98 e no ano de R$ 9.611,25. Chegamos agora no PagBank. Você com certeza conhece o PagBank, talvez você não tenha uma conta, mas você já deve ter ouvido falar. E nesse caso eu quero chamar a atenção de duas coisas. Uma coisa bem específica do PagBank, que é a questão de ele ter uma data de aniversário. E essa data de aniversário faz com que ele não tenha uma rentabilidade no dia. Olha que interessante, por dia ele acaba rendendo R$0. Isso tudo porque esse conceito de data de aniversário, ela foi criada ali para poupança, basicamente.
Então você tem que esperar 30 dias para que comece a aparecer a rentabilidade para você. Não é que nesses 30 dias o seu recurso ele não fica investido, ele fica. Mas se você tenta movimentar durante esses 30 dias após o aporte, você não terá acesso ao lucro, não sendo interessante para você. Então ele é o inverso do IT. O IT ele faz de tudo para que você aporte o dinheiro na sua conta e você consiga utilizar no dia a dia tendo o maior fator de lucro possível. O PagBank é totalmente o inverso. Ele quer que você aporte o dinheiro e deixe pelo menos um mês lá sem movimentar. Com sua rentabilidade de 100% do CDI, ele acaba rendendo no mês e no ano a mesma coisa do que o IT, só que eles têm essa diferença na rentabilidade do dia. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que você pode estar se perguntando até agora nesse momento no vídeo, mas se eu pego o valor mensal de rentabilidade e multiplico por 12, eu não encontro esse valor anual que você está calculando. Por qual motivo? O fato é o seguinte, quando estamos falando de taxa de juros, nesse caso aqui em específico, estamos falando em juros sobre juros e não de juros simples. Pensando dessa forma, o valor que vai entrando na sua conta e os juros mensal vai acabar extinguindo, no final do ano irá ter aquela rentabilidade conforme a taxa do CDI e conforme a rentabilidade em relação ao CDI que o banco tem, 100%, 110% e assim por diante. E calma, que tem outro CDB aqui de um banco que eu já vou falar que ele tem uma rentabilidade maior do que o Daycoval. Eu vou comentar sobre ele. Então não adianta você pegar o valor mensal, multiplicar por 12 para saber o quanto você irá ganhar por ano. A conta não é assim. É uma conta de juros compostos. Além disso, tem outro motivo também, que é tão importante quanto. É a questão da alíquota do imposto de renda. Você lembra que pela tabela do imposto de renda, menos do que 6 meses, ou seja, no primeiro mês, você vai pagar uma alíquota de 22,5%. Já, se você faz uma movimentação em um ano, você vai pagar uma alíquota de 20%. Então, só o fato do imposto de renda já ser diferente, e estamos falando aqui de lucro líquido, só isso já faria com que o valor fosse diferente. Então, você tem que levar em consideração todos esses pormenores. Só que vamos agora para o banco com a rentabilidade de 110% do CDI. Segue aquela mesma premissa de ele não ser tão conhecido, que é o Banco Sofisa. Se ele é menos conhecido, como é que ele faz para poder atrair a sua atenção? Ele aumenta a rentabilidade do CDB que ele está emitindo. Ele é o emissor desse CDB. Portanto, observe a rentabilidade do mês, R$ 782,67 e no ano, R$ 10.572,38. Então será que todo CDB que tem uma rentabilidade maior, para chamar a sua atenção e você investir nele, você deve aportar de olho fechado? Não, não é tão bem assim. Existem inúmeros parâmetros que você pode levar em consideração para fazer esse tipo de aporte. Eu vou trazer alguns aqui para que possa nortear alguma análise sua. O primeiro dos índices que você deve buscar é o índice de imobilização e o índice de Basileia. O índice de imobilização do Banco Sofisa, perceba que está bem abaixo dos 50%. Isso é bom. Então, se o índice de imobilização estivesse acima de 50%, significa que mais de 50% do patrimônio do Banco Sofisa está imobilizado. O que isso quer dizer? Seria, no exemplo, que não é o caso, que ele teria muitos imóveis no nome dele, ele tem muitos ativos físicos que ele, querendo ou não, teria uma certa dificuldade de vender para poder pagar alguma dívida que ele possa vir a ter. Nesse caso real, o Banco Sofisa ele tem um índice de imobilização baixo. E isso é bom. Então ele tem no seu patrimônio muito mais dinheiro para poder girar do que ativos físicos. Explicando de uma forma genérica. E o índice de Basileia também ele está com um resultado não perfeito, mas coerente, consoante a maioria dos bancos. Ou seja, a cada R$14 mais ou menos que ele tem em caixa, ele empresta 100. Mas isso é normal? Isso pode se fazer? E sim. Eu não sei se você sabe. Os bancos, eles trabalham com alavancagem. Todo o sistema bancário do mundo é assim. É assim que existe a linha de crédito. Então, a cada R$100 emprestado pelo Banco Sofisa, ele tem R$14, na verdade. E esses índices, eles são apreciados
pelo Banco Central. O Banco Central orienta o quanto você deve ter. E no caso, o Banco Sofisa está atendendo às expectativas, sim, do Banco Central. Perceba também que existe uma constante em relação a esses índices ao longo do ano. Esse é outro ponto positivo. Então, ele está conseguindo manter esse padrão. O outro ponto é a questão do lucro. Você olha esse lucro e fala, o Banco Sofisa está lucrando bastante. Não é tão bem assim. Ele está lucrando, isso é uma verdade. Isso é um ponto positivo também. Mas não é tanto assim. Você olha outros bancos, você percebe que eles lucram muito mais. Em contrapartida, é um ponto positivo. Ele está lucrando e de forma constante, sim. Esses são um dos detalhes que você deve apreciar quando realizar algum tipo de investimento, principalmente em ativos de bancos emissores que você não conheça. E agora chegamos em um banco que você com certeza conhece. Foi o primeiro grande banco digital. Foi quem começou essa ideia de desbancarizar a população brasileira. Quem começou com essa ideia de aumentar a linha de crédito para todos, nem que seja R$50 para cada brasileiro, que é o Nubank, o maior banco digital da América Latina em questão de números. O Nubank tem capital aberto nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. O Nubank já tem inúmeros grandes investidores confiando na empresa. E por tudo isso, ele acaba oferecendo uma rentabilidade um pouco menor, que é uma rentabilidade de 100% do CDI, pela modalidade caixinha no Nubank. Toma cuidado, porque na caixinha no Nubank tem modalidades também de fundos de investimentos. Eu não estou falando dos fundos que estão na caixinha no Nubank. Toma cuidado, porque esses fundos de investimento, eles realmente podem ter uma rentabilidade maior? Podem, mas eles também podem ficar com uma rentabilidade negativa, bem como esses fundos de investimento, eles não têm a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. O RDB do Nubank tem. Então, caso você busque algum ativo da renda fixa com liquidez diária que tenha a cobertura do FGC, é o RDB no Nubank que fica na caixinha no Nubank. Por dia, você acaba tendo uma rentabilidade também de R$0. O Nubank também tem data de aniversário, igualmente o PagBank. Então, se você pensa em utilizar o Nubank para aquele dinheiro do dia a dia, bom, não é a melhor estratégia. Agora, claro, quando observamos a sua rentabilidade, pensando no mês, R$ 714,98, no ano, R$ 9.611,25. Nesse caso, Milênio, eu vou deixar a tabela completa para que você possa dar um print nela. E caso tenha tido alguma dúvida, eu recomendo que você retorne para esse momento do vídeo e verifique os comentários, que são tão importantes, igualmente a informação bruta. E agora vou te fazer uma provocação. Eu comentei aqui do Inter, que o Inter ele tem um CDB de até 102% do CDI. Se você aportar considerando 100% do CDI, será que vale mais a pena do que algum CDB do mercado que tem uma rentabilidade maior? Isso levando em consideração os benefícios que o Super App, como conhecido, do Inter tem. Bom, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado que eu falo do meu porquinho do Inter. Eu faço uma análise completa em relação às características do meu porquinho para entender se vale a pena ou não, de acordo com a sua realidade. Eu recomendo que você assista. Um grande abraço. Meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.